Deus tem um tempo de crescimento para cada um de nós, como igreja, como família ou como discípulos. Crescer é inevitável. A pergunta não é se você vai crescer, mas em que você está crescendo. Jesus nos chama para sermos uma igreja crescente, viva, saudável e frutífera. Cresça na palavra, porque raízes profundas sustentam grandes árvores. Cresça na oração, porque intimidade gera transformação. Cresça na obediência, porque fé verdadeira se revela em atitudes. Cresça na confiança, mesmo quando você não entende o caminho. Cresça na adoração, porque fomos criados para glorificar. Cresça na generosidade, porque quem entende a graça, reparte. Cresça na santidade, porque maturidade espiritual exige separação. Crescer exige decisão. Crescer é fruto de maturidade. Crescer é um propósito. Viva o crescimento que Deus tem para você. Que tempo precioso, nós temos tantos desafios. Muito obrigada pela gentileza. Muitos desafios como igreja, como servos de Cristo. Talvez você esteja vivendo um tempo de crescimento exponencial na sua área profissional, na sua família. Quantas crianças nascendo nessa igreja para a glória de Deus. E nós precisamos entender que esse processo de maturidade, ele requer de nós busca em conhecer quem Deus é. A palavra do Senhor nos diz que nós erramos, porque nós não conhecemos as Escrituras, nem o poder de Deus. Então a palavra de Deus não é apenas para nós obtermos conhecimento, mas é para que a palavra de Deus gere em nós uma transformação. E crescer dói. Crescer requer de nós resiliência, requer de nós perseverança. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A nossa vida, nós precisamos pautar passos de fé. Mas não somente a fé nos sustenta, nos dias mais difíceis. É a palavra de Deus que nos traz a direção. E hoje nós vamos estar justamente meditando sobre a importância de nós crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Vivemos numa sociedade muito instável. São muitas vozes. E se nós formos caminhar baseado em nossas emoções, nós vamos ficar oscilando de tempo em tempo. Mas o que a palavra nos ensina é que nós precisamos estar enraizados, porque quando nós estamos fortalecidos na palavra de Deus, pode vir a tempestade que vier, não importa, a palavra de Deus, ela nos permanece, ela nos firma diante das adversidades da vida. E olha que Pedro nos ensina: desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. A Bíblia, em vários textos, ela faz uma analogia sobre o leite e o alimento sólido, mostrando que da mesma forma como uma criança, ela nasce, ela se desenvolve, ela cresce, ela almeja pelo leite para se alimentar. Da mesma maneira, eu e você precisamos desejar afetuosamente, como aquele bebê muito faminto que chora, estressado, porque quer mamar. Da mesma maneira, o apóstolo Pedro está dizendo para nós: você precisa buscar o conhecimento da palavra de Deus, assim como o bebê. E nós então vamos crescendo, amadurecendo, e que tem filhos e estão naquela fase de colocar alimentos mais sólidos, sabe o quão desafiador é. E assim também é na nossa caminhada cristã. Quando nós iniciamos a nossa jornada de fé, nós vamos tomando os leites espirituais.
e aos poucos nós vamos crescendo. O apóstolo Paulo, de tempo em tempo, confrontava ali a igreja de Coríntios. Ele dizia: olha, vocês estão tomando leitinho, mas é tempo de alimento sólido. E aí ele começa a falar sobre uma série de problemas que aquela igreja estava enfrentando por falta de maturidade espiritual. Por falta não apenas de conhecimento daquilo que a palavra de Deus nos ensina, mas principalmente sobre a prática desta palavra, que não é tão simples, porque sempre quando nós estivermos diante de algum desafio, diante de algum conflito, diante de alguma necessidade ou problema, nós precisamos colocar o nosso ego na cruz de Cristo. Se nós caminhássemos pela palavra de Deus, não haveria tantos conflitos relacionais. Se nós realmente colocássemos a palavra de Deus em prática, nós evitaríamos tantos erros na nossa caminhada cristã, sim ou não? Mas Deus é aquele que nos ensina a desejar afetuosamente. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nutre a nossa fé, ela fortalece o nosso coração e ela também renova a nossa esperança. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso nós estamos aqui nesta manhã, porque nós almejamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir o direcionamento de Deus. E há coisas que eu e você só conseguiremos entender quando o discernimento, quando a sabedoria que vem do alto é derramada sobre nós. Porque sempre o homem carnal vai estar em conflito com o homem espiritual. E quando nós olhamos para aquela igreja, ali em 1 Coríntios, nós vemos que era uma igreja que havia disputa, havia inveja, havia partidarismo. Mas quando a palavra de Deus é colocada em prática, nós vemos o mesmo apóstolo Paulo falando sobre o caminho de modo excelente, o caminho do amor. E Gálatas fala sobre os frutos do Espírito Santo de Deus. Então, quanto mais eu me esvazio de mim mesma, mais o Espírito Santo me enche. E aí eu consigo ter frutos, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar. Porque as nossas palavras machucam, as nossas palavras ferem. E muitas vezes elas estão cheias de imaturidade espiritual. Voltei a treinar e não me considero sedentária. Mas resolvi voltar para o estúdio, porque eu sei que ali eu tenho que fazer o exercício da maneira como ele deve ser feito. Se são 50 repetições, são 50 repetições. Porque muitas vezes a gente quer dar o jeitinho, não, está doendo, eu não vou. E a Bíblia fala que a importância de nós estarmos nos exercitando na prática da palavra para nós crescermos. Assim como nós queremos ter saúde para o nosso corpo, fortalecer o nosso músculo para que ele cresça, se desenvolva, para que possamos ter longevidade. Da mesma maneira, nós precisamos buscar essa saúde espiritual para as nossas vidas, exercitar esse crescimento na palavra, o relacionamento com Deus, para que nós possamos ter pessoas maduras, assim como Cristo deseja que nós sejamos. Em primeiro lugar, a palavra, ela nos ensina. Crescer na palavra de Deus traz mudança de mente. O tempo todo nós precisamos colocar a nossa mente diante da presença de Deus. Temos que avaliar os nossos pensamentos, avaliar as nossas palavras, avaliar as nossas emoções, porque elas geram o nosso comportamento. Quanto mais nós somos imaturos, mais ferimos. Quanto mais somos imaturos, mais somos inconstantes. Uma hora você serve, outra hora você não serve. Ah, não, estou desanimado. Ah, eu acho que Deus não tem isso para mim.
Ah, esse casamento, tantos anos com essa pessoa. E assim vai refletindo em todos os aspectos da nossa vida, pessoas inconstantes. E se algo que Deus deseja que nós sejamos é pessoas constantes, perseverantes. Porque no dia da angústia, no dia da aflição, no dia da perda, no dia do luto, se nós não soubermos quem Deus é, se nós não soubermos quem nós somos e o que Deus deseja que nós sejamos, nós iremos sucumbir. E a Bíblia diz, se sentires frouxo no dia da angústia, é porque a tua fé é pequena. E esses dias eu me senti extremamente abalada e frouxa. E eu orava como os discípulos, dizendo: Senhor, acrescenta a minha fé. Dias de tantas perdas familiares. Minha prima, dias atrás, uma gravidez perfeita, 32 semanas. No exame de rotina, constatou que o seu bebê tinha um problema cardíaco. Foi direcionada com urgência para cirurgia. Seu bebê não sobreviveu. Se nós caminharmos por nossas emoções, elas irão oscilar. E aí entra a crise de fé. Porque há dores, há problemas, há situações que nós não compreenderemos. Por isso nós precisamos caminhar por convicção, por princípio da palavra e não por nossos sentimentos. Compartilhei com vocês alguns dias atrás que o meu primo estava enfrentando um câncer. E Deus cura câncer, sim ou não? Deus cura, Deus faz milagre. Mas e quando Deus diz não? E quando Deus diz não? Se a sua casa, se a sua vida não estiver fundamentada na rocha que é Cristo, ela irá sucumbir. Por isso nós precisamos crescer na palavra de Deus, saber quem Deus é e como foi ministrado nesta manhã, independentemente daquilo que nós enfrentamos, Deus é socorro presente na hora da tribulação, na hora da angústia. Por isso nós podemos dizer: porque está abatida a minha alma, porque te perturbas, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Onde está a morte, a tua vitória? O meu Jesus ressuscitou. Aleluia, que não é o nosso fim, nós somos peregrinos. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele requer o aperfeiçoamento dos santos. E Efésios 4 nos traz essa verdade quando diz: Ele mesmo Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo que, irmãos, o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deus levanta homens e mulheres com dons, para que no exercício, na prática desses dons, os santos, eu e você, sejamos aperfeiçoados pela prática da palavra de Deus. E não somente isso, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em toda a roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Vivemos dias de engano, sim ou não? E como nós precisamos estudar a palavra de Deus, entender o seu contexto histórico, entender a sua geografia, entender a sua cultura. Nós precisamos entender o que o autor está dizendo naquele texto, para quem ele está levando aquele texto, para que nós não venhamos cair em falsos ensinamentos, em heresias, em falsas doutrinas. Hoje nós temos facilidade, e glórias a Deus por isso, pelo YouTube, de ouvir milhares de pessoas.
Mas se nós não conhecermos profundamente a palavra de Deus, nós podemos cair em engano. Como nós precisamos buscar essa sabedoria que vem do alto. A estatura do varão perfeito. Eu amo o apóstolo Paulo porque ele era ousado. E ele dizia assim, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Hoje nós vivemos um tempo em que nós falamos, você chegou na igreja, meu irmão, olha para Jesus. Não olha para ninguém que você vai ver, você vai se machucar, você vai se ferir. Quantas pessoas feridas em nome de Deus e quantas pessoas chegam feridas aqui na igreja por pessoas. Porque nós não colocamos a palavra de Deus em prática. Há um livro muito antigo que nós estudamos muito tempo atrás, numa série de mensagens que falava sobre soldados feridos. E lá o autor, ele dizia que a igreja é o único exército que fere os seus próprios soldados. Que triste. Que nós possamos, em nome de Jesus, buscar essa maturidade espiritual. Buscar esse conhecimento em Deus e que ele não fique apenas na nossa mente, mas que penetre ao nosso coração e reproduza em nossas mãos. Porque quando nós estamos de mãos dadas uns com os outros, ajudando uns aos outros, servindo uns aos outros, não sobra dedo para ficar apontando. E aí nós podemos dizer, olha meu irmão, eu não sou perfeito, eu tenho minhas falhas, mas eu sigo aquele que perfeito é. E o Espírito Santo constrange o nosso coração e nós vamos caminhando de glória em glória. Por isso é tão importante no meio do povo de Deus haver essa perspectiva da mudança, essa perspectiva de que nós não podemos ser mais como meninos inconstantes, como crianças birrentas. Se Deus não dá aquilo que eu desejo, fica fazendo birra. Eu já comentei com vocês aqui que eu fui uma criança um pouco birrenta, não é, mãe? Eu era pequenininha, se eu ia na loja, eu queria um vestido. Não tinha negociação, irmãos. Eu queria o vestido. Eu me jogava na loja, fazia um escândalo, eu chorava. E a minha mãe com aquela carinha dela assim, né? Ela dizia assim para mim, em casa nós vamos conversar. Eu dava moral para minha mãe? Não dava. Porque eu chamava a atenção de todo mundo na loja, as pessoas ficavam o quê? Com dó. Aí a dona da loja no interior falava assim para minha mãe, professora, dá o vestido para a criança, professora. Se não puder pagar, a gente dá presente para essa criança, professora. E a criança o quê? Olhava para a mãe e crescia. Não é? Em casa a gente conversava. Glórias a Deus, essa fase de meninice, essa fase de maturidade espiritual e emocional passou. Todos nós passamos pelo processo do desenvolvimento. Mas hoje nós olhamos para uma realidade de uma sociedade em que há adultos infantis. Quantas mulheres que casaram jovens não viveram necessariamente a sua juventude, a sua adolescência, que lá por volta dos seus 40, 50 anos, querem se vestir igual as filhas. Porque um processo foi quebrado de maturidade emocional. E nós precisamos, como cristãos, entender as estações de Deus na nossa vida e entender esses processos de crescimento. Assim como também nós precisamos ter cuidado com as pessoas com as quais nós convivemos, de não cobrar dela aquilo também que ela não pode dar, é novo na fé, está na caminhada cristã, então o que eu tenho que fazer? Andar mais uma milha, andar outra milha, dar a capa, dar outra face, porque ela não tem a maturidade que talvez você tenha. E nós o que? Cobramos, às vezes, uma maturidade que a pessoa ainda não tem. Em segundo lugar, a palavra, ela nos direciona. Porque na caminhada diária, a nossa fé vai enfraquecer. Quando as dificuldades vêm, a nossa mente vai querer nos sabotar. Olhamos para a Bíblia e vemos os salmistas dizendo, onde Deus está. Olhamos Elias cansado, fadigado, desejando morrer. Porque a sua mente estava cheia de pressões. A palavra nos direciona, porque as nossas emoções, elas são instáveis.
Uma hora queremos, outra hora não queremos. Por isso Pedro diz, desejai, você precisa nutrir a sua fé. Você precisa fortalecer o seu coração. E você precisa renovar a sua esperança. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tiago 1,8 diz que o homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. E a palavra grega usada aqui significa duplamente. É alguém dividido entre a fé e o medo. A coragem e a falta de convicção. E quantas vezes nós estamos diante da verdade e do nosso sentimento. E essa confusão na nossa mente pode trazer cegueira espiritual. E a maior batalha do homem acontece na sua mente. Por isso o apóstolo Paulo fala, você precisa de transformar a sua mente. Por isso nós precisamos buscar a mente de Cristo. Olhamos para Cristo e pensamos, o que Jesus faria no meu lugar? Qual é o posicionamento de Jesus? Diante de um erro, diante de um pecado, diante de uma mulher adúltera, qual é o posicionamento? Atacar, expor ou perdoar? Ou é dizer, quem não tem pecado atira a primeira pedra? É somente a palavra de Deus que pode nos direcionar. O salmista, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Traga na sua mente a perspectiva do salmista, a sua realidade. Caminhando pelos desertos, caminhando de cidade em cidade em meio à escuridão. Eles não tinham a tecnologia que nós temos. E não há nada pior do que você caminhar no escuro. Não há nada pior do que diante de uma decisão você não saber o que fazer. Mas o salmista traz uma perspectiva para mim e para você. Porque decisões liberam destinos. E ele diz, se você não tem perspectiva do que você deve fazer, Deus te dá a direção. Por isso, o salmista, ele fala que o Senhor nos faz caminhar sobre pastos verdejantes. Sobre águas de descanso. O Senhor é aquele que refrigera a nossa alma. E a perspectiva do salmista é que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Muitas vezes Deus não revela todo o processo, porque Ele sabe que a nossa perseverança pode ser instável. Talvez algumas decisões que você tomou, alguns processos que você viveu, se você fosse ter dimensão de tudo que você enfrentaria, você teria desistido lá atrás. Mas aqui o salmista está dizendo que Deus vai revelando gradativamente a cada passo que você vai dar. A cada passo que você dá, a luz de Cristo vai trazendo direção para a sua caminhada. Naquela época eles não tinham lanterna, não tinham essas luzes que nós temos. Era muito mais desafiador, eles não enxergavam a longo alcance como nós enxergamos. E a caminhada cristã, esse conhecimento da palavra de Deus, precisa gerar no nosso espírito a certeza que Deus está comigo. Eu posso não ver, eu posso não sentir, somos a sociedade das sensações. Uma hora eu quero, uma hora eu não quero. Ai, não senti de Deus. Não, irmão, não caminhamos por sentimentos, não caminhamos por convicção. O que a palavra de Deus diz em relação a isso? Por isso que é uma frase que eu gosto muito, que diz que pés firmes diferenciam pouso de queda. E a palavra do Senhor nos diz que Ele confirma os passos de homem bom. E nós precisamos entender que a cada dia a palavra de Deus, ela é essa luz que ilumina a nossa mente. Então nós vemos em hebraico lâmpada, uma pequena chama, luz que guia no escuro. O que dizer para uma mãe que perdeu seu bebê que até então era perfeito? O que dizer para uma pessoa que espera anos e anos uma cura de uma doença e ela não vê?
O que dizer para uma pessoa que há tanto tempo aguarda uma porta aberta de emprego? O que dizer para uma mulher que está naquela fase de tentante e é tão desgastante o processo? O que dizer? Permaneça. Permaneça. Nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé. E agindo Deus, ninguém pode impedir. E Deus revela os seus segredos àquele que o teme. A fé não esconde a realidade, mas a fé nos ensina onde nós devemos depositar os nossos receios e os nossos medos. E Deus está aqui nesta manhã, e o convite dele é que nós possamos entregar na sua presença, entregar no seu altar os nossos medos, os nossos questionamentos, as nossas seguranças, sabendo que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai cumprir a sua palavra. Nós vamos crer nisso. A palavra do Senhor é luz, ela traz iluminação, ela traz clareza, ela traz revelação. Muitas vezes as pessoas me perguntam: pastora, como é aconselhar casais? Como é aconselhar pessoas que têm filhos? E você não tem essa experiência? Simples, irmãos. Aconselho na palavra de Deus. As nossas experiências edificam uns aos outros, mas aquilo que Deus fez na minha vida, necessariamente Deus não vai fazer da mesma forma na sua. Mas uma coisa Deus fará: o cumprimento dessa palavra, ela se cumpre sobre as nossas vidas. Aquilo que Deus prometeu, Ele faz, irmãos. Quantas pessoas frustradas, porque alguns compartilharam curas e elas não vieram, porque Deus não falou que ia curar. Deus não tem compromisso com palavra de homens, Deus tem compromisso com a sua palavra. Como é bom compartilhar aquilo que Deus faz, aquilo que Deus restaura, e se Ele restaura a nossa vida, isso é maravilhoso. Mas uma coisa nós precisamos entender, que é a palavra de Deus que guia os nossos passos, é a palavra de Deus que nos orienta em nossas decisões, é o Espírito Santo de Deus que nos confronta e nos constrange. Nós precisamos entender que a palavra de Deus traz clareza, traz revelação, porque a palavra de Deus ela aprofunda profundamente. Ela entra, penetra profundamente no nosso coração. Vamos ler juntos? Porque a palavra de Deus é viva, mais cortante, penetra. Olha que coisa linda, a palavra do Senhor, ela reflete na nossa mente, nas nossas emoções e nas nossas intenções. A palavra do Senhor funciona como um espelho. Nós olhamos para ela e temos que olhar como o salmista e dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olhamos para a Bíblia e vemos homens e mulheres que viveram as suas experiências. E que se ficassem paralisadas em suas experiências, não iam viver aquilo que Deus tinha para elas. Os discípulos estavam ali a noite toda pescando. Saíram de lá frustrados, cansados, talvez desesperançados, porque não havia peixe. As suas experiências, as suas habilidades os levaram para o mar. E quem é pescador tem essa percepção, essa experiência de sentir o vento, de ver o rio, o mar na sua agitação, saber aonde há águas mais profundas e lançar as suas redes.
Muitas vezes nós cansamos e nos desgastamos porque baseamos apenas a nossa fé em nossas experiências. Temos que fazer como profeta: Senhor, eu trago à memória aquilo que dá esperança, aquilo que Deus já fez, mas eu tenho que buscar algo novo de Deus. Então os discípulos chegam ali: mestre, e Jesus faz o quê? Manda eles voltarem, lançarem a rede. Mas mestre, nós tentamos a noite inteira, não conseguimos, não está para peixe. Mas o que eles dizem? Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei. Não é aquilo que nós vemos, não é sobre aquilo que nós conhecemos, é sobre aquilo que Deus fala conosco. É sobre aquilo que Deus pode fazer, é sobre aquilo que Deus está fazendo, é sobre aquilo que Deus fará sobre nós. Você crê nisso? Crescer na palavra, porque a palavra também, ela não apenas nos ensina, a palavra não apenas nos direciona, a palavra de Deus nos transforma. Por isso o apóstolo Paulo lhe diz: olha, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. Nós precisamos entender que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós precisamos viver a verdade da palavra de Deus. Porque ferimos tanto, porque julgamos tanto, porque apontamos tanto, porque criticamos tanto. Todos nós temos a nossa consciência política. Todos nós temos a nossa percepção econômica. Mas em vez de criticar governo aqui, governo ali, compartilhe a palavra. Seja portador e portadora da esperança. Leve Jesus até as pessoas. Não seja amargo pelas circunstâncias da vida. Deus é com você. Nós sabemos que a palavra do Senhor nos mostra o que aconteceria nos últimos dias. Deus está nos preparando para nos buscar. E enquanto nós estivermos aqui, precisamos ter as nossas responsabilidades sociais, mas nós precisamos entender o nosso propósito espiritual nesta terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso requer de nós transformação, mudança de mente. Provérbios traz um texto lindo. Eu quero encerrar esta manhã ministrando ao seu coração, quando ele diz: confia no Senhor de todo o seu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe o que você precisamos? Confiar mais em Deus. Descansar mais em Deus. Sabe por que sofremos tanto em nossas emoções? E oscilam tanto a nossa ansiedade, o nosso medo, medo do amanhã. Medo de morrer, medo de ficar doente, medo de perder. Porque nós estamos confiando em coisas passageiras. Os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor permanece. Ele pode endireitar as nossas veredas. Talvez você chegue aqui cansado, desgastado, e o Espírito Santo de Deus tem um convite ao seu coração nesta manhã. Vinde a mim, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Achareis descanso para a vossa alma. Precisamos ser homens e mulheres cheios da presença de Deus, que sentem tristeza, que sentem a perda, que sentem preocupação. Deus nos fez pessoas com emoções, não somos máquinas. Mas Deus nos ensinou a entregar as nossas emoções, as nossas fragilidades, os nossos medos, as nossas lutas, os nossos porquês aos pés dEle. Deus tem resposta para mim e para você nesta manhã.
Cresça no conhecimento da palavra de Deus. Essa palavra transforma a nossa vida. Talvez a situação que nós estamos enfrentando muitas vezes não vai mudar, porque Deus está trabalhando a nossa maturidade espiritual. É alimento sólido, é jejum, é oração, é busca, é humildade, é dependência. Ele não diz quando passares apenas pelo fogo. Se passares pelo fogo, Ele diz quando você estiver ali, eu estarei com você. É a palavra de Deus. Nós vamos enfrentar fogos, nós vamos enfrentar mar revolto, mas Deus está conosco. E Ele diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor. Quantas vezes queremos resolver as coisas pela nossa própria estratégia, pela nossa própria inteligência. E Deus está falando: não seja sábio aos seus próprios olhos. Sabe o que é a chave? Nós precisamos buscar discernimento espiritual para as nossas decisões. Por mais claro que muitas vezes ela esteja, por mais que muitas vezes parece que a porta está escancarada, e aí você lembra do texto que diz: mas o caminho também é estreito. A linha é tênue das nossas decisões, e Ele diz: teme ao Senhor, aparta-te do mal, e isso será saúde para o teu âmago, medula para os teus ossos. Se você pudesse colocar em pé. Como nós precisamos buscar sabedoria em Deus. Sabedoria em Deus para as nossas decisões. Sabedoria em Deus para conseguirmos nos afastarmos daquilo que nos afasta de Deus. Olhamos ali Jesus sendo tentado por aqueles dias, e Ele diz: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Somos inconstantes muitas vezes em nossa fé, oscilantes, porque nos alimentamos dos traumas, nos alimentamos da situação que aconteceu e ficamos remoendo quando Deus diz: eu tenho um pão para você, um pão que alimenta e fortalece o teu espírito. Por isso a palavra do Senhor faz o paralelo: aquele que coloca a sua casa sobre a rocha e sobre a areia, sobre o homem prudente e sobre o homem insensato, porque o nosso coração, ele vai caminhar sempre pela insensatez, a sabedoria dos nossos próprios olhos. Mas quando nós descansamos em Deus, quando nós esperamos em Deus, quando nós buscamos a Deus, é dizer: Senhor, chorando eu caminho, não entendendo eu continuo perseverando. Assim como Jó dizia: Senhor, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. É como José, naquele processo doloroso de abandono, aquele processo de rejeição, de perseguição, de injustiça. Irmãos, a Bíblia e os seus personagens são um tipo de arquétipos. Nós passaremos por dores, passaremos por injustiça, passaremos por perseguições, mas nós não podemos ficar nesse processo de dor. Deus só leva para o governo quem está maduro emocionalmente, mas fortalecido espiritualmente. Porque quando você está aqui, você não vinga, você rebaixa com humildade, segura na mão do seu irmão e diz: eu errei, você errou, me perdoa, vamos caminhar juntos. Isso é transformação. Jesus está aqui neste lugar, e o objetivo da palavra de Deus não é apenas encher a nossa mente com conhecimento. Tem pessoas que são muito religiosas, sabe a Bíblia toda, sabe os versículos de cor, e até mesmo se esconde por trás de comportamentos carnais baseados em versículos bíblicos. A mente está cheia, mas o coração e o espírito está vazio. E a palavra do Senhor requer de nós transformação de vida.
transformação de vida. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, aquele que é Cristo.